a nossa matéria é antropologia bíblica. E hoje eu quero fazer uma introdução para vocês terem uma visão geral da matéria. E depois desta aula aqui, vocês podem procurar. Eu tenho 2h30 gravadas dessa matéria também no meu Facebook. Eu vou colocar o link para a Mara aí, para compartilhar com vocês. E é um curso, na verdade, isso é um curso. Eu acho que uma das matérias mais necessárias hoje em dia é essa matéria sobre a antropologia bíblica. O que é que trata da antropologia bíblica? A antropologia bíblica, ela trata de nós conhecermos o ser humano nas suas 3 dimensões: corpo, alma e espírito, certo? Então, a antropologia humana, a antropologia bíblica, ela vai nos dar um norte para o nosso autoconhecimento. E ela vai dar uma base para nós tomarmos decisões acerca do nosso autoconhecimento, acerca da nossa estrutura interior. E eu acho que assim é bem oportuno essa época agora, no pós-pandemia, está vindo aí saindo de uma pandemia, e esse isolamento social provocou, até hoje tem gente sofrendo de crise do pânico, tem gente sofrendo de uma angústia terrível, de depressões existenciais. E eu não estou falando de gente que não é crente, não, gente. Estou falando de cristão, Nós estamos enfrentando uma crise, uma crise de uma epidemia de doenças emocionais de todas as áreas, de todas as espécies, que a gente nunca viu antes, gente. Nós nunca vimos antes, Pastores se tirando a sua própria vida, muito suicídio de cristãos, suicídio mesmo de cristãos, uma epidemia de depressão, ansiedade e outras doenças emocionais, casamentos acabando, de formas assim que ninguém consegue entender. Então, nós estamos vivendo uma epidemia emocional de várias doenças emocionais, e que os consultórios estão abarrotados. Tem gente aí que já está no 4º, 5º psicólogo e não consegue achar a solução. Tem gente que já foi em 5, em 10 pontos de casas de profetas, também não conseguiu ninguém para diagnosticar, não conseguiu. Então, nós estamos vivendo esse período agora. Então, hoje, antes de entrar na essência do assunto, a gente precisa entender, quando a gente está falando desse assunto, é muito importante a gente entender que o ser humano, o homem, também, não é que ele seja só isso, também ele é fruto, ele vai refletir o tempo em que ele vive. Tá? Ele vai refletir o tempo que ele vive. Se a gente não compreender o tempo que nós estamos vivendo hoje, essa era social, tá? Que se chama pós-modernidade, modernidade líquida, se a gente não entender, se nós não tivermos uma visão, uma visão analítica de entendermos a nossa época, nós seremos engolidos por essa época, como muitos, não quero assim, não é genérico que eu vou falar, mas é a realidade, como muitas igrejas estão sendo engolidas por esse tempo, tá? Então vejam só, o ser humano, ele tem essa característica dele refletir o seu tempo. Então, o ser humano de hoje, embora, olha o que eu vou falar para vocês, embora ele seja o mesmo ser humano da época de Cristo, de 2000 anos atrás, ao mesmo tempo que ele é o mesmo, ele não é o mesmo. Parece até um paradoxo. Semente de açaí e plantar aqui no Rio de Janeiro, a árvore pode até crescer, o fruto pode até nascer, mas não vai dar o mesmo açaí. Você percebe isso? Se você pegar
Vai dar açaí. Se pegar um açaí aí de Belém, plantar aqui, vai dar açaí, mas não vai ser o mesmo. O fruto é igual, mas não vai dar suco, não vai, porque já fizeram isso. Por quê? A semente é a mesma, mas a terra é outra. Vocês estão entendendo? A mesma semente, a terra é outra. Não dá suco. Então, nós somos o mesmo ser humano desde a descendência de Adão. Somos igualzinhos. Na nossa estrutura, a quantidade iguais a Adão. Só que o nosso tempo, que é a Terra, nessa analogia, por causa da Terra, nós não rendemos mais o que poderíamos render, como poderíamos amar se vivêssemos há 2000 anos atrás. Nós não podemos mais desenvolver uma paciência como poderíamos desenvolver há 2000 anos atrás. Então, todas as nossas capacidades virtuosas de amar, de ter coragem, de ter paciência, todas elas estão em ataque e em diminuição e em pressão para ser destruída por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Vocês estão me entendendo até aqui, gente? Vocês estão me entendendo até aqui? Então, um dos nossos grandes inimigos, certo? Não é Satanás somente, ok? E também não é só a nossa carne. A gente estuda, né? Biblicamente, que nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo e a carne. Mas hoje, o principal inimigo, certo? O principal inimigo é o mundo. É o sistema que se formou nesse período chamado pós-modernidade. Então, se a gente não entender esse sistema e como ele atua na nossa mente, na nossa humanidade, na nossa família, na sociedade, a gente vai ter problema, nós não vamos reconhecer o nosso verdadeiro inimigo. Então, o grande desafio hoje da igreja, dos pastores, de quem lidera, de quem trabalha com pessoas na igreja, o grande desafio, né, é entender esse tempo e como Satanás usa esse tempo para desestruturar a nossa mente, a nossa integridade emocional, as nossas capacidades de exercer os valores. Como é que essa engrenagem está trabalhando? Vocês estão entendendo? Então, a gente entende o tempo para poder superar esse tempo, para poder, não é, em Deus e através da palavra, termos estratégias para vivermos desse tempo, mas fora desse tempo. É o grande desafio. É o grande desafio. Tá? Então, nós estamos vivendo naquilo que Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? O amor de quase todos. Tá? E uma das funções nossa, como seres humanos, tá? Eu estou fazendo uma introdução do nosso tempo, tá, gente? Eu não entrei na matéria ainda. Então, nós fomos criados por Deus para amar. Para amar. Né? Para relacionamentos, primeiramente com Deus, com as pessoas. Esse é o para nos relacionarmos, e nós nos relacionamos amando, amando. Tanto é que o fruto do Espírito é o amor. E o amor se manifesta com paciência. E o amor se expressa com longanimidade, né? Quem é mãe aí sabe, né? Que o filho apronta, você diz assim, ó, né? Apronta hoje, apronta amanhã, mas lá daqui a 4 dias, quando ele apronta, você vai sendo longânimo com ele, mas tem uma hora que você pega a chinela aí, ó, né? Disciplina. Então, o amor se expressa por longanimidade, o amor se expressa por paciência, o amor se expressa por bondade, o amor se expressa
né, por justiça. O amor, né, ele existe na paz, ele se expressa e existe na paz. Então, os frutos do Espírito são manifestações do fruto completo, como essa coisa, né, que ninguém sabe o que é, essa virtude, essa essência que a Bíblia fala que é o amor, tá, gente? Então, se a gente não compreender, não tiver essa ideia do nosso objetivo, né? Deus nos criou para amar, amar, tá? E amar significa, não é, criar, servir, ser bondoso, generoso, todas as virtudes, todas as virtudes. E aí, quando Jesus diz assim, olha, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, isso significa o quê? Que todos os 9 dons do fruto do Espírito também vão esfriar. A paciência vai diminuir. A longanimidade vai esfriar. A temperança vai esfriar. O domínio próprio, todos os dons, quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você esfriar, vai acabar. Né? O amor de quase todos. Isso quer dizer o quê? Que quando o amor está se esfriando por causa da humanidade, né, da iniquidade, a nossa humanidade também vai minguando. Nós vamos deixando de ser humanos. Vocês estão entendendo, gente? A gente vai deixando de ser humanos. Então, hoje, o índice de divórcio está disparado. Né? Jovens não querem mais casar, só querem curtir. Né? O índice de os filhos não têm mais luto, não sentem mais luto pelos pais quando morrem, 2, 3 dias. Né? Então, todas essas, a impaciência, a injustiça, todas as virtudes estão, né, em declínio. Né? Tem gente casando com cachorro na Europa. Né? As lojas de pet aqui no Rio aumentaram. Né? Num bairro que tinha uma loja de pet, hoje tem 10. Né? Porque é muito mais fácil você amar, né, um animal do que um ser humano, que o animal não reclama, o animal, né? Então, o que Jesus estava dizendo era que por se multiplicar a iniquidade, né, a capacidade do mal, do pecado, nós deixaríamos de sermos humanos. Então, as pessoas hoje elas estão assim, não é? Nós estamos num processo de virarmos demônios. A humanidade está num processo de virar demônios mesmo. Tá? Então, isso aí já aconteceu na Bíblia, de Adão a Noé eram 10 gerações, né? 10 gerações. E na 10ª geração, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que toda a inclinação do coração humano era para o mal. Está lá no texto. E resolveu Deus destruir toda a humanidade, porque toda a inclinação do coração humano era para o mal. Certo? Então, veja que isso já aconteceu e está se repetindo outra vez neste tempo agora, chamado pós-modernidade. Não é? E aí Paulo vai escrever na sua primeira carta a Timóteo, e vai dizer, olha, saiba, Timóteo, que nos últimos dias os homens, ele vai dar as características, os homens serão, não é, sem afeto natural, serão orgulhosos, soberbos, eles serão, né, ele vai dar várias características de verdadeiros psicopatas, verdadeiros narcisistas. E ele não está falando só de pessoas do mundo, ele está falando de cristãos. Essa é a condição da falsa igreja, do falso cristianismo. Ok? Então, a gente está vivendo essa época agora. Né? Essa época agora é uma época onde a humanidade está desaparecendo. As pessoas estão deixando de ser seres humanos. Certo? E aí é uma época muito louca, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Você vê ali na igreja da Flor de Lis, mataram o próprio ali. Ali tudo era obreiro, né? Pastor matando pastor, de presbítero matando presbítero. Eram vários tiros lá no pastor e morreu. Né? Então, veja o nível que está, né? O ódio, a indiferença,
né? E outros casos mais aparecendo aqui, né? Muitos casos que não vale nem a pena estar comentando aqui, mas o que é que a gente percebe? A gente percebe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, algum entendimento, alguma coisa que não está certo, e a gente não sabe o que é que é. E aí vem Jesus e diz o seguinte: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o Evangelho não mudou, gente. O Evangelho, o Espírito Santo não mudou, Deus não mudou, a salvação, o novo nascimento, não perdeu a sua eficácia, não perdeu o seu poder regenerador. A palavra de Deus não perdeu a sua eficácia de regeneração da alma humana, do espírito humano. Nada mudou. Então, o que foi que mudou? Não é? O que foi que mudou? O que mudou foi que nós, né, não levamos a sério aquilo que a Bíblia fala sobre nós mesmos. É que nós não levamos a sério aquilo que a Bíblia está falando, o que é o ser humano, o que é a alma humana, o que é o espírito humano. E aí a gente, né, vai fazendo as coisas em cima de um folclore doutrinário, em cima de achismos teológicos, em cima de tradições, de costumes, e aí a coisa não funciona. As coisas não vão funcionar. E aí fica revoltado com Deus, fica magoado com Deus, fica magoado com o Espírito Santo, fica magoado com a igreja, e vai virar um sem igreja. Por quê? Porque foi ensinada para essa pessoa, isso aqui. Se a gente... Né? Então, gente, todo erro doutrinário, se você quiser anotar, anota isso aí, vai resultar num problema moral. Que não basta crer, tem que crer corretamente. Tem que crer corretamente. Não basta você crer. Você tem que crer corretamente, tá? Numa falha moral, né? Vai resultar, a carroça vai para o brejo, né? Os burros vão dar águas. Por quê? Porque não era realidade, tá bom? Então, resumindo aqui essa introdução, pensando na era da desumanização. Nós estamos vivendo na era onde o ser humano se tornou um objeto, um produto descartável, né? Nós estamos vivendo na era, não é, da não, ninguém tem paciência mais para parar e ouvir nada. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer tudo muito, né, de uma forma fast food. Então, a gente está muito acelerado. Esse tempo nos acelerou. Tá? Então, é uma modificação, né, na estrutura do pensamento. Então, está tudo acelerado, tudo para ontem, né? Uma pressão muito grande. Nós vivemos na exigência de sermos um sucesso, de sermos reconhecidos, de termos, né, de darmos satisfação da nossa competência. Então, nós estamos vivendo nesse momento, né, da exigência do sucesso, né, da exigência social de sermos um sucesso. Estamos vivendo, né, nessa obrigatoriedade de sermos felizes, né? Todo mundo quer ser feliz, corpo perfeito, casa perfeita, não é? Então, é uma pressão muito grande, né, que está ocorrendo de forma universal no nosso tempo, e quem não consegue, quem não se adequa, quem não consegue se adequar, pensa que está errado e entra em depressão. Certo? Então, eu queria deixar essa palavra aqui para vocês, tá? Dizendo que esse tempo, ele é um tempo doentio. Nós estamos vivendo num tempo
que está adoecendo as pessoas que se deixam levar por esse tempo. É um tempo louco, tá? É um tempo muito brutal, muito, tá, demoníaco, muito demoníaco, tá ok? E aí, quem está se deixando levar por esse tempo vai adoecer, ou já está doente, e vai morrer, né? Vai adquirir doenças, vai ser vítima desse tempo. Então, irmãos da Escola do Evangelho, não sejam vítimas desse tempo, tá? Não sejam vítimas desse momento que nós estamos vivendo agora. Amém? Jesus, ele falou para os discípulos, quando as pessoas perguntaram para Jesus, o senhor vai na festa? Era a festa da dedicação. E ele disse assim, não, não vou. Aí os discípulos disseram assim, mas olha só, não entendo o senhor, Jesus. Todo mundo que tem poderes, como o senhor tem, dons, quer aparecer. O senhor não está indo, né? Aí Jesus vai dar uma palavra para ele, dizendo o seguinte, para vocês, toda hora é hora, né? Para vocês, o que interessa é fazer a vontade de vocês na hora que vocês querem, mas Deus tem a sua vontade e o seu tempo de operar as coisas, de fazer as coisas. Amém, gente? Então, fica aqui essa palavra para a gente não ir na pilha desse tempo, tá? Não, né? Não ir na corda desse tempo, tá bom? Jesus disse assim, Mateus 11, 28, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente sair dessa diretriz de Cristo, a gente tá, né, a gente cai num buraco, a gente não vai se dar bem, ok? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá. Quando nós vamos, né, estudar antropologia bíblica, a gente, então, né, vai entender, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, Deus nos criou para vivermos em duas dimensões, tá bom? Nós somos seres criados para viver em duas dimensões. É igual igual o golfinho, né? A baleia. A baleia vive debaixo da água, mas ela respira oxigênio. O golfinho é a mesma coisa, um mamífero. Então, nós fomos criados por Deus para vivermos, né, nessa dimensão aqui física e na dimensão espiritual. Tá? Então, nós fomos criados por Deus. E antes da queda, essas duas dimensões não estavam separadas. Não existia uma separação entre, né, o mundo espiritual e o mundo físico. Eram duas dimensões, mas estavam, né, estavam unidas, porque o mundo era perfeito. O mundo que Deus criou era perfeito. A Bíblia vai dizer que tudo que Deus criou e viu Deus que era bom. Ok? Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, né, era bom. Então, você e eu fomos criados para vivermos em duas dimensões. Duas dimensões. Ok? Para a dimensão física, né, Deus nos deu esse corpo. Então, o corpo foi nos dado para nós vivermos nessa dimensão física. E Deus nos deu o nosso espírito, tá? Que é a nossa estrutura para vivermos na dimensão espiritual. Ok? E o nosso eu, a nossa identidade, a nossa consciência de si está na nossa alma. Então, a alma é o centro, né, do nosso ser. A nossa alma é a nossa consciência aqui. Você está, né, consciência de si, está na nossa alma. Ok? Então, aqui no centro, né, a nossa alma, que se expressa pelo nosso a nossa estrutura, né, que Deus nos deu, o nosso DNA de Deus, para nós interagirmos no mundo espiritual. E hoje eu quero falar para vocês, em meia hora, sobre
as funções do espírito. Eu vou começar pelo espírito, né? Quinta-feira que vem falo um pouco sobre a alma e no final eu vou falando sobre o corpo, né? A gente vai assim, tá bom? Que eu acho que é mais produtivo, ok? Então, o nosso eu, o centro, nosso ser, a nossa persona, né? É a nossa alma. Na nossa alma que está, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, certo? Se você raciocina, pensa, né? Memoriza, está na alma. Os nossos sentimentos, a capacidade de amar, de se arrepender, de se alegrar, né? O nosso mundo emocional e a nossa capacidade de decidir. É você que decide, é o teu eu que decide. Então, essas três capacidades, a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de decidir, está na nossa alma, no nosso ego também, chamado de ego. Ok, gente? E aí, olha só que coisa interessante. A nossa alma, a gente, para interagir aqui nesse mundo físico, nós temos o nosso corpo, certo? Então, o nosso corpo, ele tem uma inteligência, né? Ele é uma estrutura. Vamos pensar no corpo aqui. O nosso corpo é uma estrutura que uma parte dele está sob o domínio do nosso consciente, né? Do teu eu, e outra parte do teu corpo não está sob o domínio do teu eu consciente. Tá? Por exemplo, quando você almoça, a digestão está sob o domínio do teu eu consciente? Quando você almoça, o teu cérebro ele vai comandar a digestão, você querendo ou não. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vamos lá, vamos interagir comigo aí, não deixa eu ficar falando sozinho, não. Então, quando uma bactéria entra no teu estômago, né, o teu cérebro, o teu sistema de defesa, né, o teu sistema imunológico, ele vai trabalhar para expulsar, e você não sabe que está acontecendo isso. Você não sabe disso. Sim ou não? Quando você come algo estragado, algo, né, o teu estômago vai se defender fazendo você vomitar aquilo que você comeu. Você decidiu vomitar? Sim ou não? Você não decidiu. Decidiu vomitar? Né? E quando come, né, algo estragado, né, que o teu estômago não vai aproveitar nada, e em vez de, né, de vomitar, né, vai dar uma diarreia. Você decidiu? A diarreia é uma defesa do teu corpo, da tua estrutura do teu corpo, para preservar a tua vida. Para preservar a tua vida. O vômito é o teu sistema digestivo tirando de você aquilo que faz mal para você. Você decidiu fazer isso? Não. Então, o teu corpo luta para te defender sem você ter consciência disso. Então, veja só, o nosso corpo é uma estrutura e parte dele está sob o nosso comando. Daqui minha mão. Eu quero levantar a mão, a minha mão está no meu comando, eu levanto. Eu quero fechar a mão, eu fecho. Então, eu quero fechar os olhos, eu fecho. Então, parte do meu corpo está sob o meu comando, mas uma outra parte não está sob o meu comando. É involuntário. É involuntário. Por quê? Porque não poderia estar, seria impossível a gente comandar, né, conscientemente as centenas de funções corporais, seria impossível isso, mas o nosso corpo é uma estrutura, tá? Que parte está sobre o seu comando e parte não está sobre o seu comando. Mas o importante é que essa estrutura, que é o teu corpo, ele trabalha junto para a tua sobrevivência. Para a tua sobrevivência. O teu corpo tem alarmes. Alarmes. Teu corpo tem sensores para te proteger. Quando a temperatura baixa, você sente frio. É um alarme. O corpo está dizendo, se aquece, porque senão você vai ter hipotermia. Certo? Se está muito calor, você está suando muito, te dá sede. Essa sede do dia muito é o teu corpo dizendo, beba água, senão você vai morrer desidratado. Você pode ter um problema nos rins aí, pode parar.
Então, o nosso corpo tem alarmes. Anota aí, alarmes. Esquece essa palavra aí, alarmes. O que é a dor? Quando você, né? Já pensou se você se corta e não sente dor? Hein? Já pensou que seria problema você se cortar e não sentir dor? Então, a dor é um alarme do corpo para você proteger, cuidar, né? Colocar um remédio ali para não infeccionar. Por isso que a lepra é a insensibilidade, quando a pessoa se corta, o leproso, né? Não sente, então pode até piorar aquilo ali, tá? Então, o nosso corpo tem alarmes. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós temos que entender que o nosso espírito, ele não é uma pessoa, ele é uma estrutura como o nosso corpo. Tá bom? Hoje eu vou começar a falar do espírito agora. Você tem um espírito. E esse espírito não é uma pessoa, como muita gente pensa, é uma estrutura. É uma estrutura. Só que no homem sem Deus, esse espírito está morto, está desconectado de Deus. Mas é uma estrutura. Nós temos que pensar no nosso espírito como uma estrutura. Certo? E esse espírito, que é uma estrutura, ele não está nessa dimensão física, ele está na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, não é o mesmo tempo e espaço que é nessa física aqui. Isso é outra coisa que você deve, tá? Então, o nosso espírito não está nessa dimensão física. Nós estamos aqui, o nosso espírito ele está na dimensão espiritual. A nossa mente está aqui, na dimensão física, o nosso eu, o nosso ego. Eu vendo vocês, vocês me vendo aqui, me ouvindo. Mas o seu espírito, ele existe na dimensão espiritual. Espiritual. É uma estrutura. Essa estrutura existe na dimensão espiritual. Olha só, o nosso corpo não é uma estrutura e não tem alarmes? A dor não é um alarme do corpo, sim ou não? Né? Faça assim para a gente, né? A dor não é um alarme? Pois é. Olha só, quando você nasce de novo, quando o crente nasce de novo, o Espírito Santo, ele reconecta esse espírito a Deus, esse espírito volta a viver. O novo nascimento é quando o espírito humano ele é recriado, ele é ressuscitado, ele é vivificado em Deus. Tá? Ele é vivificado em Deus. Lembre-se que eu estou falando do espírito humano como uma estrutura, ele não é uma pessoa. Ele é parte de você. Ele é parte, ele é uma estrutura, como o corpo. O corpo é parte de você. Tá? É parte de você. Então, o espírito humano, né? Esse espírito recriado, esse espírito que nasceu de novo, recriado, né? Ele agora vai ter que conviver junto com a nossa estrutura, alma e corpo, caído pelo pecado. Tá bom, gente? Caído pelo pecado. Então, olha só, pessoal, preste bastante atenção aqui nisso que eu vou falar para vocês. A nossa consciência, né, que está no espírito, quando a gente começa a fazer algo de errado, né? Quando a gente começa a fazer uma besteira. Então, a consciência, ela dói antes do pecado, ela dói durante o pecado e ela dói depois do pecado. O que é a consciência? É um alarme do nosso espírito. É um dispositivo do espírito. Assim como a dor. A dor não é um alarme do corpo, dizendo que o corpo corre perigo. A consciência é um alarme do espírito, dizendo você está em perigo. Você está destruindo essa estrutura chamada ser humano, cometendo pecados, erros, que o pecado gera morte, destrói, traz destruição. Então, quando alguém está em pecado, fazendo uma coisa errada, e a consciência está doendo, é um alarme. A culpa não é um castigo, a culpa é um alarme de que algo está errado. E a consciência, né, é uma função dessa estrutura chamada espírito.
chamada espírito. Certo? Uma outra função dessa estrutura chamada espírito, certo? A nossa inteligência mental, aqui, o nosso cérebro, tá? Nós aprendemos dentro de um processo tempo-espaço. Tem esse livro aqui, gente, olha, tá vendo? Se eu quiser estudar esse livro, eu vou ter que começar a ler ele pela primeira página, né? Vou lendo, vou levar aqui uns 2 meses para... Então, o meu processo, a minha mente, ela aprende num processo temporal. É um processo. Para mim aprender o que está aqui nesse livro, eu vou levar 2 meses, 3 meses. E, às vezes, nem aprendo tudo. Então, a aprendizagem, né? A assimilação de conhecimento no processo da mente é temporal. Eu vou lendo, vou aprendendo. Leio amanhã, vou aprendendo, vou aprendendo. Então, o conhecimento que tem nesse livro, depois de 3, 4 meses, eu vou assimilar ele. Por quê? Porque a minha mente, ela opera aqui nessa dimensão física, tempo, espaço, tempo, espaço, tempo, espaço. A aprendizagem na dimensão espiritual não é assim. Ela é instantânea. Quantos de vocês abriram a Bíblia, leram um versículo, de repente aquilo ali surgiu um conhecimento, uma revelação, uma iluminação, e você obteve um conhecimento que parece que você lê um livro de 30, 40, 100 páginas, não é? Algo instantâneo. Por quê? Porque você aprendeu no teu espírito. Foi com essa estrutura, com o teu espírito que teve essa revelação e a tua mente recebeu já pronto. É como se a tua mente acabasse de receber o conhecimento de um livro de 300 páginas num momento só. Vocês estão entendendo, gente? Então, a revelação, a comunicação espiritual com o Espírito de Deus, ela não vem na nossa mente. Ela vem através do nosso espírito, dessa estrutura. Deus não fala a mente. Deus não ensina a mente. O Espírito Santo não toda a nossa relação com o Espírito Santo, com Deus, é através da estrutura do nosso espírito. Então, né, quando você está lendo, você está ouvindo uma pregação, ouvindo o ensino, quando de repente você diz assim, caramba, agora entendi, meu Deus, compreendi, agora abre-se um leque de conhecimento, mas esse leque você recebeu no teu espírito. E quando esse conhecimento vem no teu espírito, você está tendo um conhecimento com autoridade espiritual para ministrar no mundo espiritual. Tudo que se recebe no espírito vem com autoridade para ser realizado, para ser ministrado. Tudo aquilo que eu aprendo com a minha mente aqui estudando, certo? Não tem autoridade espiritual que eu aprendi com a minha mente. É conhecimento, é bom, é conteúdo, vale a pena, mas só existe verdade com autoridade quando você aprende com o teu espírito. Com o teu espírito. Isso você precisa se autoconhecer nisso aí. Certo? Então, e as verdades espirituais, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que ele fala palavras com as quais o Espírito Santo ensina. Então, eu acho que vocês aqui, muitas de vocês são pregadoras, ensinam. Quantas vezes você está ensinando e pregando, você começa a falar coisas que não passou pelo teu processo mental. Você não pensou para falar, simplesmente foi fluindo como uma cachoeira. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Quem tem essa experiência, levante a mão aí. Você está pregando, está ensinando, ou está aconselhando alguém, está no momento de exortação. As palavras vão fluindo, mas você não está pensando no que você está dizendo. Simplesmente, elas estão vindo da dimensão espiritual e estão vindo com autoridade espiritual. São palavras que vêm de um espírito em comunhão com o Espírito de Deus, que estão vindo por um canal que não é da mente. Você não raciocina para pensar, agora eu vou dizer isso, isso, isso. Não, agora eu vou dizer isso, não.
É aquilo que Paulo fala, que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Então, já falei para vocês que a nossa consciência, né, que ela nos restringe, ela nos freia. É no espírito que está a nossa consciência. Não faça isso, não vá por aqui, tá? É o sinal vermelho, a consciência. Agora, quando o Espírito de Deus, né, ele quer nos conduzir para tomarmos decisões ou quer nos ensinar, ele vai usar uma coisa que as pessoas dão o nome de intuição. O que é intuição? É o conhecimento que você adquire para tomar decisões que vêm dessa esfera do teu espírito. É quando você sabe e não sabe por que sabe. É quando você diz assim, olha, é por aqui, mas como é que você sabe? Não sei, eu sei que eu estou sentindo de Deus, né? Quando esse sentimento realmente é de Deus, né? Eu estou sentindo que é por aqui, eu estou sentindo que tem que ir agora, eu estou sentindo que tem que fazer agora, eu estou sentindo que tem que mandar agora, né? É aquela certeza que você tem que fazer aquilo, mas você não sabe de onde vem essa certeza. Na verdade, você está sendo guiado pelo Espírito, né? E a tua mente está sendo pressionada para fazer aquilo ali. O Espírito de Deus está, né, te guiando para fazer aquilo ali. Ok? Então, é no nosso espírito que tem a função de consciência, tá? Então, olha só, enquanto que a consciência te restringe, a intuição te empurra. Enquanto que a consciência diz não faça, a intuição diz faça. Enquanto que a consciência diz não vá por aqui, a intuição diz vá por aqui, né? Então, veja que a intuição é o contrário da consciência. A consciência diz não, a intuição diz sim, faça, vá. Tá? A consciência, né? Essa restrição, essa censura do espírito, do teu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, ela tira a tua paz enquanto você não para de fazer. Ela te inquieta para você parar de fazer. Ela te dá preocupação. Enquanto que a intuição, ela provoca paz no teu coração quando você tem que fazer uma coisa mesmo que não tem lógica. Ela te dá coragem. A intuição, ela te dá fé para fazer alguma coisa, né? Ela te dá paz no teu coração, paz. Ela te dá serenidade. Por quê? Porque você está fazendo algo na direção do Espírito Santo pela tua intuição, não é? Pela tua intuição. E, em terceiro lugar, é através do Espírito, do teu Espírito recriado em Deus, que você tem a comunhão com Deus, a adoração. A adoração, né? A comunhão, o amor, né? É através do Espírito, certo? Então, que ele vai potencializar todas as nossas capacidades de exercermos virtudes. Então, alguém pode amar só da alma? Pode, mas esse amor é fraco. Então, somente quando ele ama com a força espiritual que esse amor vai conseguir suportar muitas coisas, adversidades. Todas as virtudes, gente, a fé, a bondade, a longanimidade, a perseverança, todas essas virtudes, elas só são potencializadas, elas só são invencíveis quando elas procedem de um espírito que nasceu de novo, recriado em Deus. Recriado em Deus. Tá bom? Recriado em Deus. Então, é no espírito que a gente se relaciona com Deus, a gente pode amar a Deus, adorar a Deus, sentir, né, a presença de Deus, a comunhão com Deus. Tá bom? E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, é que esse espírito, agora isso aqui é importante, gente, né? Qual é o problema que vai ocorrer quando você nasce? Problema não, né? Mas a gente precisa entender isso aqui, eu quero nesses 10 minutos finais falar disso aqui para vocês, tá? Quando você nasce de novo, que você
nasceu de novo da água e do Espírito, gente, olha só, eu falei para vocês que o Espírito é uma estrutura, ok? Ok? Ele não é uma pessoa. O Espírito não é uma pessoa. Nosso Espírito é uma estrutura, parte de nós. E essa estrutura, né, ela não quer nem saber se você tem ou não condições de jejuar, ela quer jejuar todo dia. Essa estrutura não quer nem saber se você, né, trabalha, ela quer que você leia a Bíblia o tempo todo. Essa estrutura, ela não quer saber de nada das coisas do mundo, da carne, das coisas naturais, de almoçar, jantar, namorar, passear. Ela só quer Deus. Essa estrutura, quando nasce de novo, ela não pensa, entendeu? Ela não tem equilíbrio, ela não tem meio termo. Ela quer voltar ao lá no Éden, antes da queda, ela quer, não é, a coisa no original. E aí nós temos um grande problema, certo? Nós estamos dentro de um corpo caído pelo pecado, nós estamos dentro dessa estrutura aqui carnal, nós somos carne, caídos, né? E temos um espírito que pensa que, não é, que se opõe. Se opõe. O espírito sempre vai se opor à carne, e a carne vai se opor ao espírito. E aí, gente, quem é que vai trazer o equilíbrio? Quem é que vai legislar, dizer, não, espírito, está certo. Você nasceu de novo, você só quer Deus, só quer oração, só quer santidade, mas o corpo também precisa comer, o corpo precisa trabalhar, esse corpo aí tem um esposo, tem uma esposa, precisa ter relação sexual, certo? Precisa comprar, precisa se vestir. Então, quem é que vai trazer equilíbrio? É a palavra de Deus. São os mandamentos. São os mandamentos. Então, a função da palavra é trazer esse equilíbrio, né? Porque o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Primeiro, entrar o fanatismo. Por que, né, aqui no Rio, né, tem muita igreja da burca, as irmãs que usam uma burca aqui, né? Então, todo fanatismo, certo? É porque a pessoa fecha os olhos e ela diz assim, eu estou sentindo que eu não devo mais usar batom, não vou mais sentir. Estou sentindo que eu não devo mais fazer sexo com meu esposo. Eu estou sentindo que eu devo vender essa casa aqui e morar no deserto. Eu estou sentindo... Ela vai sentir... Porque o espírito recriado, ele só quer Deus, ele só quer as coisas do céu. Certo? Ele vai... Sabe, gente, a tendência, se não houver um equilíbrio com a palavra, a tendência é o fanatismo. É o fanatismo. Porque o espírito, ele tende, né, a ir, né, para essa parte e a carne para outra parte. E aí entra a palavra para legislar, entra a palavra para trazer o equilíbrio, para trazer a coerência. Senão, a pessoa entra num hiperfanatismo, né, e vai querer ser anjo. Se ela não, então, ela não pode, né, ela tem, por isso que é a palavra que nos rege. Nós não podemos ser regidos por sentimentos. Nós não podemos ser regidos por, não é, inclinações, né? Nós não podemos ser regidos por emoções passageiras. Nós temos que conhecer a palavra, porque a palavra vai legislar, vai orientar as nossas ações e você vai tomar decisões, às vezes mesmo com o coração contrariado, na palavra. Tá? É por isso que Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vou assemelhar ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é a palavra de Deus, a prática do evangelho, que vai disciplinar o teu espírito a ceder. A ceder. Não é? A ceder para quem? Para as coisas justificáveis da carne, né? Da natureza humana, daquilo que é legítimo na natureza humana.
certo? A ceder, a ser equilibrado. E por falta desse conhecimento, gente, está acontecendo muita loucura, porque tem gente pensando que já é anjo, né? Pensando que já está no céu e está negando as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades humanas, né? E aí a gente entra por um caminho, né, de doença mental, né? De doença mental, tá? Então, eu dei essa introdução aqui. Hoje eu falei dessas funções do espírito, vou falar mais na próxima quinta-feira, para a gente se conhecendo, tá? Para a gente, né, se autoconhecer, tá bom? Tem muita coisa para a gente falar, e eu queria abrir esse espaço agora aqui para, se houver alguma pergunta aí daquilo que eu falei, né, hoje, fiquem à vontade. Nazaré, tem alguma pergunta? Pode perguntar. Não, pastora, na verdade eu achei essa aula muito interessante. Tirou assim, algumas dúvidas minhas, né, em relação à consciência. Eu tinha dúvidas em relação a isso e foi maravilhosa. Gostei muito. Esclarecedora, né? Muito esclarecedora. Muito. Eu estou maravilhada com esse ensino, que foi muito esclarecedor, e algo que me chamou muita atenção foi a questão desse equilíbrio, né? Que eu era de outro ministério, e esse equilíbrio é muito importante, que é a palavra que traz esse equilíbrio, né? Então, eu, assim, estou maravilhada, uma coisa, assim, que poderia ter se esclarecido há muitos anos, me esclareceu, assim, somente em 1 hora. Então, Deus é muito bom. Obrigada, pastora Marta. É um privilégio, né, estar aqui dentro da escola do Evangelho. Eu quero muito que meu esposo esteja na outra quinta, junto comigo. É importante, né? Tá bom? Então, o nosso espírito, só Deus pode usar ele, tá, gente? Os demônios não têm acesso para penetrar nele, nessa estrutura. Os demônios só operam na mente humana, eles não operam no espírito, né? E aí você vai ver que todas as religiões, né, espíritas, outras religiões, elas são religiões que as pessoas têm que, né, se concentrar, fechar os olhos, meditar, pensar numa cachoeira, né? A mente ela diminui a atividade cerebral para os demônios entrarem, né? E quando os demônios entram na mente humana, a pessoa fica inconsciente. Tanto é que o endemoniado, quando ele volta, ele nem sabe o que aconteceu, a pessoa que estava sendo usada, né? Lá na mesa branca, quem foi espírita, isso tem alguém que foi, sabe que a pessoa que está psicografando lá, né? Ele volta, quando ele volta, ele nem sabe, porque os demônios, eles tomam a consciência para usar. Os demônios não podem usar ninguém conscientemente, a não ser que seja por influência demoníaca, né? Já o Espírito Santo, quando ele usa você, ele te usa no teu espírito, né? E ele interage, é uma comunhão, né, de dois seres num. É o Espírito Santo no teu espírito, e você vai se alegrando, falando em línguas, você está trabalhando, lavando louça, fazendo uma atividade, Deus está te revelando, te ensinando. Então, é simultâneo. Deus não anula a tua atividade cerebral para te ensinar, para te revelar, para te conduzir. Não, ele não tira a tua consciência, né? Você pode estar pulando no poder, falando em língua, você está consciente. Ele não anula a tua personalidade. Deus não te anula. Os demônios anulam, né? Tá? Deus não nos criou para nos anular. Ele nos usa conscientemente, né? E nos revela conscientemente. Ok, gente? Então fica aqui, né? Desculpa, só para concluir, assim, só para... Pode falar, é Nazaré? Em cima do que o senhor está acabando de falar. Eu era espírita, e é exatamente isso, né? A gente entrava em um quarto escuro e tinha que ficar em uma dimensão, parada, pensando, ouvindo alguma coisa, e depois, quando eu retornava, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Aí falavam que manifestou alguém da família, falou algo, e agora, com o seu esclarecimento, realmente era exatamente isso que acontecia. Pois é, né? E aí o que acontece? Os espíritos enganadores tomam profetas, profetizam em certas igrejas, falam em línguas estranhas,
E depois, o profeta não sabe que profetizou, e as pessoas absorvem. Ah, Deus te usou, foi. O que foi que Deus falou por mim? Ah, eu não sei, entendeu? Então não foi Deus, foi demônio. Foi espíritos mediúnicos, certo? E geralmente essas profecias só revelam o passado. Dão detalhes do passado, detalhes minuciosos do passado, descreve o teu estado emocional, mas não dizem nada do futuro. Nada do futuro. Que Deus é esse que descreve o passado? Que Espírito Santo é esse que descreve o passado com riqueza de detalhe? Descreve o teu emocional, você está abatida, você está triste, você está assim, mas o futuro é sempre genérico. Eu vou te dar vitória, eu estarei contigo. É sempre genérico, não é um futuro específico, sem data, sem nome. Não é o Espírito de Deus, são espíritos demoníacos. Né? Estão aí, se a gente não conhece a antropologia bíblica, a gente vai engolir. Tá? E são espíritos de engano, e está geral, gente, tem muito por aí. Gente que não foi liberta e está, não foi liberta do espiritismo, não é o caso da irmã Nazaré, né? Uma pessoa liberta, conhece Deus, mas tem gente que não foi liberta e está em igrejas e está profetizando com dons mediúnicos inconscientes do que está falando. Tá bom?